É porque é o seguinte, a memória ela está nas células do perispírito e que retrata no corpo físico. Eu não sei se você conhece uma estudiosa de células, uma das maiores estudiosas do mundo de células, chamada Sondra Barré. A doutora Sondra, ela tem um livro chamado Células, não só isso, Células, e ela faz a relação de células como elementos, como pessoas, como individualidades. E cada célula tem a sua memória. Então, essa memória é impressa na célula pelas nossas ações, as nossas atitudes. Então, por exemplo, se eu tenho um regime alimentar bom, que me sustenta e não me extravasa nada, então a memória celular do estômago vai ser a memória boa, uma memória de equilíbrio. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma ação qualquer na fala, que eu extravaso na fala, eu falo palavrão, eu falo xingo, reclamo, então isso vai dar o quê? Uma memória na célula desse nível, ou seja, de baixas frequências. Então, tudo é frequência. Tudo frequencia. Por que você consegue criar uma célula? Porque você tem a frequência da célula. Existe nas organelas, né, no citoplasma, existe uma organela chamada microtúbulos. Esses microtúbulos, provavelmente, é que é o canal de comunicação do espírito para a célula. Isso o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira que fez essa alusão, né, que provavelmente nos microtúbulos estaria esse canal de comunicação. Então, quer dizer, a célula está impresso na célula tudo aquilo que nós aceitamos, tudo aquilo que nós somos individualidades, né? O que nós fazemos. Então, as células vão guardando essa memória. E, às vezes, nós conseguimos guardar memórias boas em determinados momentos que vão nos ajudar muito lá na frente. Você falou nós temos que pensar no inconsciente, né? O Jung trabalhava inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Sim. Eu penso que o Jung tinha que fazer umas outras coisas aí. Ele tinha que colocar inconsciente pessoal, inconsciente coletivo pessoal, inconsciente coletivo histórico. Né? Porque a gente também pega, né, a história do planeta, a gente está no planeta, não tem como você não assimilar as culturas, que você já viveu tantas vezes aqui, então você vai assimilando as culturas. Então a gente tem esse inconsciente cultural, né, do planeta, você tem o consciente cultural seu, das suas vivências, que são as memórias que estão guardadas, né, e você tem o consciente pessoal, que é o seu momento, as suas coisas. Então, a nossa individualidade, sabe, Fernando, ela é de uma riqueza absurda. A nossa psique é de uma riqueza tão profunda que o próprio Jung, que eu considero um dos maiores psicólogos, né, psicanalista, não sei que nome que eu dou para ele chegou a falar, olha, nós não sabemos nada de psique, né, porque é tão profundo e tão interessante. Então, o que sim, na síntese, é o seguinte, olha o que você vai fazer, porque tem consequências. Bonito. Olha o que você vai fazer. Sérgio Dias que fala, olha, meça antes, porque vai ter consequências. Então, depois não reclame, porque vai ficar na memória. Você falou do Dr. Sérgio Felipe, que tem um trabalho dentro da universidade, mas você citou outros cientistas e eu estava aqui agradecendo a Deus. Que bom que há assim chamada ciência da Terra, que a gente sabe que não é da Terra, já está reconhecendo que existe muito mais além da matéria. E aí são esses trabalhos que estão fazendo essas junções, essas pontes, não é isso? Com certeza. Fernando, uma das maiores aquisições atuais da ciência, e foi difícil isso, porque eu vi isso muito no início, foi a questão da física quântica. Sim. Quando a física quântica chegou, eu assisti um programa aqui no Brasil, no Roda Viva, lembra do programa Roda Viva? Sim. O Amit Goswami, né? Ele estava aqui no Brasil. Hoje é um dos maiores representantes da física quântica. O Amit estava aqui no Brasil, ele foi no Roda Viva. Eu vi tanta pergunta infantil para ele. E aí eu achava bonitinho que ele merecia um velhinho tão gracioso. Sim. Aí ele falava assim, a sua pergunta não foi sutil. É muito legal isso. Porque ele é gentil, né? Porque ele falava, isso é burrice que você está falando aí. Mas foi assim. Então, a física quântica ela teve dificuldades para entrar, muita dificuldade. Você vê que começou com Born, né, com Eisenhower,
começou com Planck, com Einstein, né? É uma turminha assim, que são meus amigos, né? de conversa. Né? Então, essa turma veio para cá, Jesus falou assim, vocês vão para lá e resolvam essa questão lá. E aí eles vieram, e os nossos cientistas de plantão aqui não aceitavam, enfim, debochavam e tal, tal. Hoje a física quântica ela resolve tantas questões, mas tantas questões, e o que eu acho mais interessante, Fernando, é que o Espiritismo está tomando conta disso também, assimilou isso para os nossos estudos. Né? Então tem uma frase de Jesus que está em Marcos 8, que se você não souber física quântica, você não vai entender. Não vou dizer souber física quântica, se você não tiver uma noção de física quântica. Né? Quando Jesus fala assim, tudo é possível àquele que crê. E aí, na física quântica, você vai estudar o seguinte, o olhar do observador modifica o objeto observado. Então, você encaixa as duas questões. Né? Então, quer dizer, coisa linda. Então, o Espiritismo precisa de assimilar essas coisas sem mudar a codificação. Não há necessidade disso. Por caridade, parem com essa história. Mexer em obra de Kardec é muito sério, é muita petulância, com todo o respeito a quem acha que pode. Né? Mas você vai encaixando, isso vai automaticamente se englobando. No item 53 do primeiro capítulo da Gênese, quando Kardec fala que quando a ciência souber descobrir uma coisa que aquilo passa a fazer parte da doutrina, passa com naturalidade. Agora fica a gente falando, mas que ele falou a palavra tal, isso não existe mais. Era só simplesmente mudar a palavra. Né? Mas é a minudência que atrasa o passo, que aprisiona, né? Não é? Eu não sei o que você pensa disso, mas nós temos que estar muito atentos, sabe? Porque Kardec, gente, é um gênio. É só você estudar obras póstumas, você nem estudar os outros, não, estuda obras póstumas, que você vai ver quando ele fala de telegrafia e fotografia do pensamento. Rapaz, ele falou isso no século XIX, quando a telegrafia e a fotografia estavam começando.